God help you if you're wrong. If I'm wrong, then we're at war. God help us all. Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandi. E aqui é Léo Moretti. E Tudo bom? bem? E hoje é um filme muito. Cara, eu gosto muito desse filme. Que é o Maré Vermelha, de 1995. Vamos falar que a gente tá fazendo por conta do recém-falecimento do Gene Hackman, né? Assim, são duas coisas, na verdade. A gente tá aproveitando essa época de verão, se você estiver escutando no verão, e tá pegando vários blockbusters pra fazer. Isso é uma coisa. Aí teve agora o falecimento do o Gene Hackman, e aí a gente tá fazendo isso como se fosse um grande tributo a ele também. Uma morte É, bem esquisita, por sinal. não, ele tava, coitado, você viu o que que aconteceu, né? E sim, eu te mandei o link. É, ele tava com Alzheimer's, a mulher dele que cuidava dele teve um ataque cardíaco, uma morte súbita. Não, ela teve uma infecção causada por ratos. Ah, ok, mas ela morreu por conta disso. É porque, cara, coitado, ele já era muito velhinho, né? Ele tava com 90 anos, 95 anos. É, tava com 95 ou Mas 96. foi uma história bem triste, porque ela faleceu e ele dependia dela, ele tava com Alzheimer's bem agudo, aí ficou sem assistência e ele morreu. Então, um ótimo final pra vida dele, coitado. É, coisa horrível, Mas né? ele ganhou 2 Oscars, né, na vida, então, Fez valer, né? assim, Mas é uma ele já grande tava, perda. ele já tava há muitos anos aposentado, né? Ele aposentou depois de- Na verdade, ele chegou a fazer outras coisas depois de Tannenbaums, né? Tannenbaums foi. Fez acho que um filme depois. Não, ele fez aquele O Júri, É, com depois o John ele Cusack. fez o Atrás das Linhas Inimigas, Behind the Enemy Lines, que é até Aquele foi legalzinho. antes de Tenenbaums, acho que esse que foi depois, não? Não, Ou foi foi no mesmo antes? ano, mas de acordo com a filmografia, o Tannenbaums veio antes. Não, ok. É. O cara já era. É, Pô, ele tinha ganhado o Oscar pro French Connection, né? tem. Melhor ator. E depois melhor ator de supporting actor pro Imperdoáveis. Exato. Outro Ele clássico chegou a dele. ser indicado, né, pelo aquele Mississippi em Chamas também. Ah, sim. É, ele é um grande ator, é um cara Não, ele muito, é é um peso excelente. pesado, assim, e é um cara que se sente, assim, é um evento ver esse cara atuar, né? Por mais Porra. que ele tinha fama de ser um pouco carrancudo, assim, meio antipático com as pessoas, mas talvez, acho que esses atores meio intensos demais ficam com essa fama, né? O próprio, eles são dois atores principais nesse filme, né, digamos, né? Sim. Não tem coadjuvante. Então, dizendo que o Denzel também tem fama de ser meio marrento. Isso é muito intenso, né? As entrevistas dele também, eu já vi entrevistas dele, ele parece meio grosso às vezes, assim. Mas eu gosto muito do Denzel, Não, já não, eu acho o falei. trabalho dele foda. O A trabalho dele, gente cara, já, foda. já, a gente já cantou todos os praises dele aqui quando a gente fez Training Day, né? O Que Gene Hackman, quando a gente fez o Tenenbaums, a gente já sim, tinha sim. falado, né? E eu, ó, acho que esse é o quarto filme, não, o terceiro filme direto que eu nunca tinha, eu nunca tinha visto Cara, antes. eu não consigo entender como que você não viu esse filme. Assim, cara, sabe, tem coisas de, tem que assistir esse filme, aí depois eu esqueço que ele existe, sabe? Eu continuo vivendo. E esse filme é tão bom, assim, tão bom. Assim, claro que não, ele é um excelente filme de ação, mas também não chega a ser um grande Mas, clássico do cinema, que a é gente fez, reverenciado e citado aos quatro ventos. Mas ele é então, um semana excelente passada, filme de ação. é, semana passada a gente fez um filme chamado Con Air, né? É, O do Nicolas Cage, chamado Con Air é bom, né? é o chamado Conner, é. O Não, filme mas chamado o Conner. Coné, e era repleto de atores, assim, de diversas fases da carreira. E esse também me surpreendeu a quantidade de atores que já depois tiveram carreiras, alguns mais No bem caso do sucedidos, Conner era mais impressionante, porque no Conner era muita gente, e fazendo muita filme, gente um que filme merda. já tinha sucesso na carreira, né? Uma carreira.
Se propondo a fazer um filme meio embarrassing, Fazendo um filme né? meio merda, porque esse é um filme, Maré Esse Vermelha, é, ele é um filme esse de, você de pode ação, ficar tranquilo. mas é um filme, porra, sério, assim, você Não, olha, sério, tem extremas cenas de tensão, assim, e é, atuação pesada. tem, então, quer dizer, não E, é um Conner. mas só a lista na minha cabeça aqui, além dos dois principais, que é Gene Hackman contra Denzel Washington, assim, só de ver os dois atuando já é um filme em si, você pode botar os dois Tem. só batendo boca por. Que é mais ou menos isso, eles batendo Na boca verdade é o por. filme, Grande parte do filme, eles é só batendo que eles no boca. submarino Mas nuclear. assim, se isso não fosse suficiente, você ainda tem o James Gandolfini Sim. fazendo tipo um lacaio, né, É, do Gene Hackman. O Viggo Mortensen, o Aragorn, fazendo meio que digamos, ele é um meio que um. Ele tem várias. tá lá. Ele é mais pro lado do Denzel, mas ele meio que Assim, decepciona em algum momento. ele é um amigo do Denzel, né? Que logo no início até mostra ele no aniversário e tudo mais. É, Família, mostra que os caras têm uma conexão ali. Mas é um o cara cara que é o também. piloto, cara, várias pessoas já apareceram. O piloto do. O cara que é o cara que o Denzel pede pra. Eu preciso que você me ajude, chama os guardas e prende o Gene Hackman naquela cena. Você lembra quem é, né? É o amigão do Michael Douglas no Sim, Ace sim. Kingston. É O Gus. o Gus. É o Gus. Cujo nome de verdade eu não sei qual é porque eu não me deu o trabalho de pesquisar. É, Mas George de Zunza. é um sobrenome que não sei nem como É por isso pronunciar. que ele chamava de Gus. Só. É de Gus. É, o Gus. E não para por aí, não. Porque tem mais. Quem mais? Tem o. Começa a ficar menos importante. O resto das pessoas Mas tem também. alguns Ah, não, não, carinhas assim. você tem umas pontas, umas pessoas, tipo, Ryan Phillips. É aquele cara, eu não entendi qual era o lance dele Ele nesse fica filme. vendo, ele, é verdade que ele fica só ali no, vendo o aquário, os peixes e tal. E às vezes, Cara, cuidar de um aquário dentro do submarino é uma ironia tremenda, né? Tipo, acho que ele tem deve uma ter feito, metáfora aí. É uma metáfora ele que. deve ter feito merda, ou ele deve ser a primeira viagem de submarino, e alguém deve ter mandado, escuta, Ryan Phillips, É, fica de é, olho aqui nos peixes do aquário. é. Ainda tem uma atuação do cachorrinho que, se eu tivesse visto esse filme na época que a gente fez aquele episódio de Bicho Maneiro do cinema, eu Aham. certamente teria incluído ele. Ele é muito legalzinho, O é o Bear. Border Collie? Não, aquele é um terrier, né? É um terrierzinho É. do Gene Hackman, é marrentão tipo, ele, o cara manda em tudo, né? E ele ainda tem, tipo, os inimigos, ele fica inimigo dos inimigos do. Ele realmente não gosta muito do Aragorn, né? O cachorro, né? Que toda vez que passa assim, o cachorro late contra ele, fica meio puto, sabe? Eu não percebi Assim, uma tanto boa ódio assim. atuação. É, mas eu acho ele um Não, bom você vê cachorro. que o Viggo Mortensen, ele menciona que ele acha que é um rato, o cachorro. É, Ele bom. repere. Então, assim, acho que tem essa energia. Quem gosta de animal sabe que se você chega simpático com o animal, é mais provável que ele Ele sinta mal essa gosta de você. energia. É. E ele vai ficar mais entusiasmado de não latir, ou sei lá o quê, ficar puto com você, tentar te morder, né? Mas se você não gosta do animal, por exemplo, ele sente essa energia, ele se sente acuado, essa. Ele não É, vai com a tua cara e já era. é, é isso aí. Mas assim, é um Assim, filme. o filme é muito legal, porque eu acho que o roteiro do filme é bem. Porque ele é um roteiro ele é um filme de blockbuster, que ele é uma coisa pra ser fácil de ver, sem muito estresse. E você vê que o filme ele tem um roteiro que ele foi tão bem editado dentro dele mesmo, que parece que não tem nada no roteiro que esteja sobrando. É, Tudo que acontece, por mais aleatório que seja, tá dentro de um motivo na trama. Ele não te deixa aquele tempo de respirar, que até muitos. E não tô falando como se fosse. É que tem muito filme que tem, e são excelentes filmes, porque também é o que. É o dia a dia, é a coisa normal, né, do cotidiano. Mas o filme ele não te dá esse momento nenhum, assim. Tudo que não, aparece no roteiro. ele ainda tem, é importante, ele tem uma função
como é uma situação muito técnica, onde você, para sentir a tensão das decisões, do movimento de personagem, o que que eles estão falando, ele tem que encontrar um jeito meio criativo de fazer um pouco de exposição do que é o que que significa essa luz aí acontecendo, assim, né? E são. Ele encontra jeitos interessantes de colocar uma pessoa que não seja É porque é engraçado, é que você tá um falando, porque marinheiro, sei lá o quê. normalmente você tem sempre num filme um personagem que é como se fosse a audiência, um cara que tá chegando agora, e aí aquele cara, mais ou menos, ele tá entendendo o que tá acontecendo ali, e você também tá entendendo junto com o cara. É. Nesse filme você não tem, na verdade, todo mundo ali é picão, tanto É, o assim, Denzel poderia quanto ser o Denzel, mas o Denzel ele é um cara já é um expert, assim, então um cara ele super está condecorado, né? cobrindo um cara que ficou doente. É, eu não entendo por que que o Hackman parece ter umas galera bem fiel a ele, não tinha um cara competente lá naquela equipe, lá tinha que chamar um cara que ele não conhecia. É, mas às vezes é porque os caras também não têm hierarquia, né? É, pode ser, Porque pode os ser. outros caras que estão ali podem ser fiéis a Ramsey, né, que é o Gene Hackman, mas eles não têm hierarquia suficiente para, ou não têm cursos e treinamento suficiente para segurar aquela responsabilidade, né? É. Que é uma Eu coisa que o nunca vi um filme, eu Denzel vou te tem, falar né? uma coisa muito original. Eu já vi filme com motins, assim, filme de piratas, assim, essas É, coisas eu assim. particularmente também Mas eu adoro nunca filmes vi de um submarino. filme. Eu nunca vi um filme onde tem um motim e aí depois tem um outro motim. É E um fica motim no tendo motim. motins em cima de motins, assim, né? Na Tipo, verdade, esse filme é baseado em fatos reais. Foi uma história, uma coisa que aconteceu realmente, mas foi num submarino soviético. Ali naquela época ali dos mísseis ali em Cuba, aquela porra toda. E teve um submarino nuclear que ele desceu muito baixo também para poder atravessar a barreira americana. E ele ficou tão embaixo por tanto tempo que eles não conseguiam terminar a comunicação com a Rússia. E quando perceberam acho que agora, parece que quando em algum momento os porta-aviões americanos descobriram, meio que mandaram aquelas coisas embaixo d'água, né? Aquelas cargas uhum. explosivas, e eles começaram a achar que estavam sendo realmente atacados e começou a guerra. Só que lá eram três pessoas que tinham que dar o ok para poder liberar a arma nuclear. E dois queriam que o especial, mas tinha um cara que era o segundo em comando que não que se recusou a aceitar a ordem e por causa disso não teve lançamento. Aí depois disso, conseguiram fazer o submarino subir. Na hora que ele subiu, estava já cercado por barcos americanos e tudo mais. Mas aí ele se comunicou com Moscou e Moscou falou que não era para fazer nada mesmo. Pô, Então coisa de quê? isso realmente Depende, aconteceu. o fim do mundo depende de quem tá, de quem tá na Isso hora pra depende receber a muito, depende muito mensagem da onda. e qual a vibe do cara, né? E isso, E esse é, filme, ele dá essa. e é Você sente. engraçado, para É. quem gosta de filme submarino, eu praticamente gosto muito. Existe um outro filme também bem bacana de submarino que é o chamado K-19, The Widowmaker. Mas já ouvi falar, mas também não vi. Eu acho que eu não curto filme de submarino, porque eu não vi nenhum. Ah, Eu nem vi. você não quer dizer que você não gosta, quer dizer que você não conhece. Ah, mas sabia que eu. Não, eu já ouvi do Widowmaker. O Widowmaker é Eu. bem legal, porque é Harrison Ford, o Liam É, Neeson, realmente, não tem por que eu não e é assistir. um Eu excelente também não vi, filme. eu não vi o Hunt for Red October também, não. Mas esse do Widowmaker, o que é engraçado, porque isso também é baseado em fatos reais, que é num K-19, que ele era esse submarino, e esse cara que se recusou dessa história da soviética, ele também estava nesse. Uau. Pô, Então, é esse um cara cara não que é. você não Ou é o gostaria cara de estar no seu sumiu. submarino. É um cara Entendeu? meio. Ele é tipo Mick Jagger em jogo de Não, mas na verdade futebol, né? ainda bem, né? Porque se não fosse um outro cara, talvez teria dado uma bomba nuclear de bobeira ali. É. Não, mas o Caçado do Outubro Vermelho é um excelente filme também. É, não, não duvido. Eu É tava só. até revendo, eu revi essa semana, porque eu vi o Maré Vermelha, né? Eu falei, porra, eu vou rever o Caçado do Outubro Vermelho. E Caçado do Outubro Vermelho é um filme que
que para gerações mais. Por exemplo, Maré Vermelha é um filme que quem é mais novo e não viu, cara, é um excelente filme, vai curtir. Ele tem um puta ritmo, não sei o quê. Já o Caçado do Outubro Vermelho é um filme já mais lento. Ele já tem um timing, porra, diferente, é uma coisa muito mais de investir. Tem aquela coisa meio de CIA rolando. É, o personagem, inclusive, é o mesmo daquele filme, daquela É o série, Jack Ryan. que é o Jack Ryan, depois que fez o Perigo Real Imediato e Jogos Patrióticos. Só que aí já com É, Harrison Ford fazendo o papel. nesse é o Alec Baldwin E fazendo o nesse é Alec personagem, Baldwin, né? é. E tá, pô, e tem um elenco também fodaço. É Sean Connery, o Sam Neill e mais uma cabeçada de gente fodona. Tal. É um puta filme. Mas é um filme que eu acho que já pra. É um filme que fica um pouco mais lento pra, pra esses momentos atuais, assim. Pô, mas sabe o que que é? Eu acho que o meu lance é coisas debaixo d'água eu tenho um pouco de. Talvez aquele lance do tubarão também, essas paradas assim. Eu tenho um certa. Meio que me Você causa não um gosta pouco de de baixo d'água. estresse, coisa debaixo d'água, sabe? Pô, deve ser isso, cara. Até Abismo eu nunca. Eu O assisti, mas eu Segredo do não. Abismo, né? Eu, é. Não, não, porque Eu vi uma coisa engraçada, em cara. Acho português, que se for O na. Segredo do Abismo, em inglês é Abismo, que é o filme do James Cameron, pra quem não Acho que teve lembra. uma turminha, uma galera na Suécia, fez uma pegadinha, não sei se você viu, vi isso no Instagram. Eles fizeram tipo uma estátua de um tubarão monstruoso, Hum, assim, e colocaram tipo no bottom de uma lake ou alguma coisa aham. assim, pra assustar mergulhador, sabe? E a porra é aterrorizante, cara. Eu mesmo não consegui ficar vendo É, porque é meio zoado, né, fazer isso, né? Porque a pessoa pode morrer, né? Ela entra em É pânico. Não, sacanagem, porque é assim, sacanagem. porque o negócio é assustador. Você tá É, embaixo d'água. No é. fundo, às vezes, você não consegue nem ter luz direito. É. Uma coisa engraçada é que o Tony Scott é o que dirigiu, né, o Aham, filme. isso. Já é o nosso segundo, é o segundo filme que a gente fez É o dele, né? terceiro filme do John Scott, não? O segundo. Não, a gente fez o Amor a O Queima-Roupa Amor a e Queima-Roupa, depois a gente não fez outro? não, a gente fez do Ridley Scott, né? Já fez dois do irmão, É, pode ser. Blade Runner e agora não me lembro qual foi o outro do Ridley Scott que a gente fez, mas É, a mas eu gosto idade do Tony Scott. é e E visualmente era antes dele começar usar aqueles filtros meio Ah, sim, exagerados, era né? bem Esse antes, filme. bem antes. A gente tá falando de Porque 95. eu achei Ele ainda o tava tom do filme no. bem tranquilo, assim, em termos do filtro, sabe? Acho que foi, não sei se foi pouco depois que ele começou a usar essas paradas, porque Amor Queima-Roupa foi antes ou depois desse filme? Foi antes. Amor a Queima-Roupa foi em 93. São dois Mas isso anos me antes. confunde, porque ele já O, estava usando o, alguns filtros no Amor mas Queima-Roupa. pouco. O que ele começou a usar mais movimentação esquisita assim é naquele Inimigo de Estado. Ah, é. Mas Com o aquele Will já é muitos Smith, anos também com o depois. Gene Hackman. E o Will Smith, que é um filme. Aí já começa aquela coisa meio. Que já é um filme de 98. Acho que a gente viu esse filme em Nova York junto, inclusive. Vilma, eu me lembro, a gente foi. Foi no cinema ver esse filme. Acho que a E. gente curtiu na época, né? Não, eu curti. Eu acho. Assim, eu não vejo já tem muito tempo. Mas era um filme legal. Filme assim É. de paranoia. Era tipo uma versão nova daquele filme A Conversação, que também é do Gene Hackman, né? De É. paranoia, de cara gravando. Aí tinha essa coisa mais rápida de movimento de câmera, não sei o quê. Eu acho que foi dali que ele começou a Aquelas entrar coisas nessa meio vibe, aqueles fades, é, crossfades de cena, com meio. umas coisas muito rápidas, não sei o quê. E assim, eu É. acho maneiro. Só que eu acho que não pode exagerar. Ele fez aqueles Jogos de Espiões, que eu acho um puta filme. Ah, é muito bom. Eu acho isso muito legal, porque as pessoas não falam tanto. Mas eu acho que ele começou a abusar muito quando já chegou nos Chamas da Vingança, né? Aquele Mas eu curto esse filme. do Denzel. Sim, mas aí já começa a estar com um filtro já meio porrada pra caralho. Fica meio. É quase amarelo, vermelho. Aí depois já entra naquele Domino, que porra, aí o negócio já vira Esse eu não lembrava que ele tinha feito isso aí, não. o Domino. Eu vi com você esse filme, né? Eu não lembro, É, isso foi não é um filme muitos ruim não, anos mas é um atrás. filme bem datado, né? É aquela modelo e assassina, né? Sei lá o quê. É. É baseado numa coisa Agora, o real, né? último filme dele, que é um de 2010, chamado Unstoppable, que é também com o Que é um Denzel, trem, né? que é o do trem.
Que é um trem Foi um filme desgovernado, que eu né? demorei. Cara, eu demorei anos. Eu fui ver esse filme recentemente. Recentemente, sei lá, tem uns 2 anos. Que eu fui ver Eu esse não filme, é um vi. filme de 2010. Eu achei esse filme bem legal. Assim, filme de Ah, ação. legal. Não acho, claro, tipo, não chega aos pés de uma Maré Vermelha da vida, mas eu achei o filme bem, bem bacana, assim, bem divertido. Legal. Bem bacana. Eu não cheguei a ver ainda, mas. Ah, pega um dia pra ver. Mas assim, É mas porque eu o. confundo. O que o Denzel fez dois filmes de trem, né? Que ele fez um The Taking of Pelham, um, dois, três, ou sei lá o quê. É isso, E isso. esse é com o Travolta como vilão. E é um remake esse aí, se eu não me engano. Sim, sim. É. Que também é do Tony Scott, né? Mas novamente, aí o Tony Scott usou também o Hans Zimmer para fazer a trilha desse filme. Aham. Eu ouço muita coisa que ele depois reaproveitou em The Rock. Não, não, E, é The Rock total, né? A e parte depois, marcial, claro, a e parte dos depois. militares do The Rock é praticamente. Mas eu começo a ouvir coisas que ele também reaproveitou em Piratas do Caribe, sabe? Tipo, é muito mais. Esse é muito mais tranquilo, é mais sério, digamos, quase. Sim. É tipo. Ele tipo, cria as emoções, ele acompanha as emoções das cenas, assim, dos filmes. Tem muitas tomadas de, você vê o externas do submarino descendo, saindo, e aí ram, tam, tararam, tam, tararam, é sempre mais ou menos isso, né? É, não chega a fazer exatamente esse negócio, mas tá, Não, não, tava eu quase sei, lá. senão teria o Jack Sparrow em cima do... Podia ser, né? O Jack Sparrow, na hora que ele vai começar a descer. É, Aí tá o Jack Sparrow, assim, em cima, do lado do periscópio. sabe? Vi. Ah, mas sim, é uma trilha legal, assim, eu não digo que Ah, não é eu ficar me, ouvindo. me impressionou, assim, É, demais, não é uma assim, trilha mas que eu vou ficar acho, ouvindo, tipo, em é, casa. é, Se eu é, tivesse um submarino, provável. eu acho que o Hans Zimmer, ele entrou no tipo, depois de 2010, mais ou menos, ele começou a engatar bem, ele já tinha feito muitos filmes maneiros, mas ele ficou, tipo, um cara cujas trilhas eram um evento à parte, depois de Inception. E ele Sim. criou uma coisa que irrita ele até hoje, que é aquele brão, que ele tem muita agonia de ver quanto foi É, reusado por outros chupado, é. filmes depois, né? Que é o equivalente do Bullet Time pra mim e sonoro, Mas aqueles pelo menos já estrondos. pararam, né? Pelo menos já pararam com esse. Não, Ah, porque depois de um pouco todo até eles também já pararam com o Bullet Time, ainda bem, né? mas por uns bons 5 anos lá, essa galera, Porra, até mais, acho que até uns todos os 8 anos trailers de ainda filmes. estavam fazendo. Porque realmente é um som maneiro, assim. Se você Ah, usar uma vez, não, e combinou pra caralho, assim, eu acho que dentro com do. Inception é Dentro do uma obra. Inception, ele é Eu adoro uma a outra trilha trilha. dele pra Inception. Não, É a uma trilha coisa que do eu fiz Inception é uma questão trilha que eu de. escuto. Que eu É, ponho pra ouvir, eu ponho às vezes tô na rua, eu coloco é pra escutar. Eu acho uma exatamente. excelente trilha sonora. É exatamente. É isso que eu tô dizendo. Eu não sinto isso nesses. Pra ser sincero, nem a do Piratas do Caribe. Embora eu ache uma boa trilha, Não, assim. acho que funciona Funciona muito bem. bem. Que nem essa Não também, é uma acho que coisa ela que eu vou funciona ficar. muito bem quando você tá vendo o filme. É, exatamente. São trilhas mesmo feitas para você apreciar com a imagem, sabe? Aí No você caso depois, do. até pegando uma Mas coletânea Inception. dele e pegando só os main themes, assim, né? Só os temas principais desses filmes, você escuta amarradão, de boa. Mas eu digo, Inception é um evento à parte pra mim, porque eu consigo escutar andando na rua, na padaria, É, ele e assim, o e Interstellar me também. anima, e me leva pra lugares bacanas na minha cabeça. É, Meus sonhos. né, no meu sonho, no meus Dreams Within Dreams, né? Que é uma coisa. E ele começou a ficar meio que um rockstar meio de composição com esse tipo de coisa. Depois ele fez vários do Batman, fez da Mulher Maravilha, que é bem querido, embora eu não ache lá Eu grande. não. Nem sabia que era dele. Mas enfim, É, ele faz um trabalho ótimo aqui nesse para acompanhar a imagem, né? Assim, eu acho que o filme ele começa um pouco lento, assim, é outra era de filme, né? assim, acho que Aquela ele exposição começa daquele preparando o terreno, jornalista. né? Mas o cara fala.
Acho que são uns 3 minutos aquele maluco falando, que é o cara que depois não vai aparecer mais no filme. É porque eu acho que o filme ele tomou um cuidado pra uma coisa que você não vê tanto até naquela época, e tal. Porque antigamente eles simplesmente colocavam, ah, um fulano é o vilão e acabou. Aí nesse filme ele fala que são os russos, mas não é o governo russo. O governo Não, russo é um separatista, um são cara. separatistas, rebeldes, que aí pode ser qualquer um, É. que pegaram lá e tomaram posse dos negócios russos e tudo mais. Então ele acaba tirando. Ele fala que é Rússia, mas ele tira também da reta sendo a Rússia. É, mas ele deixa parecer que a Rússia não tem competência para guardar os acervos nucleares. Então, mas esse filme ele pega pros dois lados até, porque inclusive o exército americano, a marinha, ela se recusou em ajudar em qualquer coisa com esse filme. Ah, tá. O Tony Scott, quando estava fazendo a pré-produção, ele achou que seria muito sim, muito fácil, porque ele tinha bons contatos ali É com porque os ele tinha já militares, feito isso com o Top Gun, né? ele fez Top Gun, então quer dizer, ele E tinha uma Top Gun virou boa. um filme de recrutamento pra Exato, então ele achou, cara, isso aqui vai ser de boa. ter meus Só que, contatos. só que a Marinha achou um absurdo a coisa você tem um submarino nuclear e tá tendo um motim. Ela realmente não foi. Aí ficou ofendida. Ficou ofendida com a história, ela não queria liberar nada. Algumas coisas foram usadas, foi a Marinha Francesa liberou algumas coisas para poder filmar. Só a cena do submarino afundando lá, submergindo, Uhum, que foi realmente o USS Alabama, por acaso. Mas a gravação ela foi feita mais ou menos sem autorização. Eles colocaram, eles uau. sabiam, mas eles iam filmar de uma outra coisa que eles meio que sabiam que ia ter. Acabou que esse submarino, que é um grande submarino, Uhum. ele é muito importante lá pro pessoal lá. Ele tava ali e ele ia submergir, e então ele tava filmando com um helicóptero e ele tinha colocado uns barcos com câmera. Isso tudo sem autorização. Pô, mas não ia dar um problema jurídico pra eles depois? Então, mas rapidinho. Aí, como ele tava querendo filmar, e tava filmando de cima, o, o almirante mandou eles pararem de tirar o helicóptero de cima e só pra sair, só pra estragar mais ou menos a imagem, ele afundou, ele submergiu. Só que aí tinha uns barcos que filmaram aquela cena dele submergindo, que a gente vê, Uau. por aquela cena, porque por causa do helicóptero que tava filmando uma aérea do negócio. Só que, Então, aí que pra doido. evitar que desse merda, só que aí legalmente, eles não podiam fazer nada porque eles estavam uma área pública, então não era proibido. Eles não estavam em Ah, área militar. Se tivessem em uma área militar, realmente, aí entendi. teria dado merda. Então, como eles estavam numa área pública, qualquer pessoa podia estar lá vendo e filmar, Não tem como, eles não tem ficaram como revoltados, mas eles não processar. podiam legalmente fazer grandes coisas. E eu tava vendo até que o detalhe do boné, que você vê um boné, o boné do Rams, que é igual o boné do Tony Scott, É, é. aquele E boné que ele usa vermelho, depois, né? Que ele sempre usou depois. Não era, sempre não usou era. depois. Se fosse de verdade, ele estaria usando um boné azul. Ah, Só que entendi. para evitar que depois pudesse enrolar um processo de personificar um militar em ação, alguma coisa assim, Uhum, para evitar um processo desse tipo para cima, aí uhum. os cara meio que botaram um boné vermelho para poder para ter essa. É, dizer que tem uma ficção Ah, aqui. é, não, isso aqui é, ninguém tá fingindo que é oficial Não, da que Marinha, doido. saca? Ah, mas assim, eu digo, o filme, ele tem essa. Ele começam a dar essa explicação de tentar contextualizar para nós, assim. E aí, em seguida, o cara dá um gás, assim, ele acelera, o filme vai muito, sabe? Eu achei muito engraçado que começa com um ritmo lento por uns 3 ou 4 minutos, e aí a partir daí as coisas se desenvolvem assim, ó. Que o cara tá numa festa, o Denzel tá numa festa, se conhece o Denzel, ele tá com uma mulher e os filhos, acho que é aniversário do filho. E até convidou o Viggo É, Mortensen, e o né? Aragorn, o O Aragorn tá Aragorn na tá festa. lá, É. né? É, embora com um corte mais aparado, né? É, E e comendo depois os o hobbits. Aragorn, eu tinha me confundi que o Viggo Mortensen, ele é o vilão
daquele filme da Demi Moore, G.I. Jane, Dia Jane, sim. que, que eu gosto muito, que Eu foi vi, dirigido cara, pelo porque irmão. você fala tanto desse filme que eu falei, eu aproveitei que eu tava vendo o Maré Vermelha. Falei, pô, vou botar pra ver, então. Assisti em Uhum, seguida, inclusive. Dia uhum. Jane. Eu achei legal. Eu não fiquei amarradaço. Não, eu não falei que é amarrado, eu não digo Acabou de falar que que você adora mudou a minha esse filme vida. pra Não, eu você é digo, o. não, eu fico surpreso que ele não tenha um pouco mais de carinho, porque ou as pessoas nunca ouviram falar, ou simplesmente não curtiram. Eu acho que tem um bom ritmo, assim. Eu achei o filme É, legal. e é uma coisa maneira, ela é bem maneira no filme, a Demi Moore tá muito maneira, né? Tá, Tipo, tá bem você legal. viu que ela sofre no filme, assim, e ela supera as expectativas, acho que tem um empoderamento bacana nesse filme, Não, e assim, é o tipo, treinamento que ela mesmo fez. Me lembro que na época falava pra ela caralho. O conseguia físico fazer, dela ficou bizarro naquele filme. ela conseguia fazer flexões com o braço, sabe? É. Não, É, ela realmente se empenhou pra cacete pra fazer aquilo ali. e mesmo assim ela não ganhou o Oscar, Pro esse Dia ano. Jane? Não, assim, nem foi nem indicada. Ela nunca tinha sido indicada, ela só foi. E a gente, ó, a gente adivinhou aqui, né, cara? Lembra que quando a gente fez o episódio de Substância. substância, a gente ficou meio que postulando que, pô, pode ser. A gente adivinhou, cara. É. Isso, não, Eu, não- substância, assim, eu teria dado pra Fernanda porque foda-se brasileiro, é isso. é claro. Ela tava excelente. E tava, não, está excelente no filme. Ah, ou eu teria dado pra Demi Moore, porque. Eu não teria me incomodado se fosse a Demi Moore, porque eu gostei muito do filme, achei que era era uma metáfora bem atual para o mundo de hoje, né? Enfim, mas Mas ainda assim, eu gostaria de falar que embora eu não teria dado pra Mickey Madison, ela tá excelente na Nora, que é um excelente filme também. As eu pessoas. ainda não vi, vou Pô, ver. um excelente filme. Excelente filme. É. Muita gente tá vendo de má vontade, mas. Ah, porque. É de má vontade. Não, não tô com má vontade, eu simplesmente Mas é um não filme apareceu muito, ainda muito pra, bom. de, eu quase não vi nada ainda, sabe, de Não, não, cinema. eu sei, eu sei. Mas é um filme muito bom, tanto que ganhou Cannes também, né? Ele ganhou Eu Palma de ainda não vi Ouro. o Brutalista, não vi. Tô esperando ainda Ainda estou aqui. Né? Vai sair daqui a pouco na, na Globoplay. É. É. Mas assim, a gente tava falando era do. Ah, é. No, É que vamos, você tá falando do Viggo? é do Viggo Mortensen. Não. Mas ele faz um bom canastrão, assim. Acho que ele começou a carreira dele fazendo meio que esses tipos meio. Será que ele é um cara maneiro ou será que ele é um babaca, né? E eu sinto ele. Eu achei que esse personagem em Maré Vermelha ele tem alguns vibes do personagem da. Que você pode me ou concordar ou discordar do G.I. Do Dia a Jane. Dia? Não, eu acho que tem uma coisa que eu sempre me lembro muito naquele filme do Travolta. Eu acho que é a filha do general, eu acho que é o nome do É, filme. uma merda aquele filme, cara. Não, é um filme bem, bem caído, mas ele fala uma coisa que é uns grandes catchphrases, né? Um grande quote do filme, que é: você pode fazer. Existe a maneira certa de fazer uma coisa, né? Existe uma maneira certa, a maneira errada é a maneira do exército. É, É uma maneira que é diferente do certo ou errado, é uma outra coisa. outro. E pra mim, É. esse filme, ele coloca isso extremamente bem, porque você tem dois caras, tem dois pesos pesados, não só de atores, né? Mas como eles são os grandes líderes do filme, né? Uhum. E acabam sendo antagonistas, É. porque por uma questão de opinião. E, e embora você olha, o cara tá. Tem um vai estar certo, outro vai estar errado, mas você tem a maneira da Marinha, que é uma maneira que é confusa. E justamente por ser confusa, teve dois mortinhos na porra do filme. É. Não, mas também tem um E no fim, subtexto também, né? Tem um tem todo o subtexto. subtexto, tem toda Tem, uma tem um questão. negócio meio racial em algum momento, quando o negócio começa a pegar, o cara fala E umas fica, coisas meio e entra numa coisa racistas. racial tão insana no final. É porque ele tá meio surtado. E tem também uma coisa eu acho que de etarismo também.
Tem. Do... Assim, o filme ele tem uma Que o série. cara, o cara mesmo, ele mesmo admite que ele perdeu um passo, assim, ele errou feio no fim do filme, o Gene Não, Hackman. ele não admite. Ele fala assim, você tava certo, eu tava errado. É Não, só mas ele isso. fala em relação aos cavalos. Ah, sim, mas Não. você tem Sim, que mas é saber isso ler. é isso que torna o negócio mais interessante, porque no final, né, pra quem não lembra, eles se encontram no final e ele fala assim, não, você tava certo, eu estava... quando ele vai meio que cumprimentar no final, ele fala, ah, você tava certo, eu tava errado. Aí você... A ideia, tanto que você quanto o Denzel acha que, o personagem do Denzel acha que é isso, que ele tá se falando em relação ao lançamento de mísseis. Ele falou assim, ah, os cavalos eram espanhóis e não portugueses. É. Não, Que é que uma é, parada meio bizarra, que o cara diz que os mais legais eram brancos, sei lá o quê, de cavalo mais branco. Aí não, que eles nascem pretos no começo, sim. Tem uma. e a coisa mais louca é que na realidade eles não são nem portugueses nem espanhóis, são eslovenos. Ah, tá. Então, Esse tipo. Então meio que mostra como assim, cara, nenhum dos dois na verdade estavam certos, né? E eu acho que até né? no final o cara fala muito bem, né? No, na hora de dar o veredito, né? Do que aconteceu, não sei o É que, que a vocês dois foram definição. uma bagunça, É, que vocês fizeram uma puta bagunça, vocês fizeram um motim, só que vocês dois estavam certos e vocês dois estavam errados. né? Sabe? E inclusive o cara que faz, né, é o Robards, né? Que é É muito o. maneiro esse ator. Que é cara bom pra cacete. E ele também é vencedor de Oscar, né? São três Uhum, vencedores de Oscar no filme. Mas ele fala maneiro. isso muito bem. Fala assim, vocês dois estavam certos e vocês dois estavam errados. Porque É. pelo procedimento, o Ramsay, que é o Jim Hackman, ele estava correto. É. Só que não estava, na realidade. Mas eu acho que essa coisa toda, justamente essa indefinição do que é certo e o que é errado, que torna o filme tão especial, né? E você sabe que o Al Pacino, por algum momento, ele ia fazer o papel. Ele foi convidado primeiro para ser o Ramsay. O, é o papel É, do Denzel Washington? é. Aí quem queria fazer. Não, quem ia fazer o papel do Gene Hackman seria o Al Ah, tá. Pacino. Não, pô, foi mal. Aí o Brad Pitt queria fazer o Esse é um papel. outro filme, cara. Ah, esse é um filme completamente diferente. Ia ser. Uá! Uhá! Né? Mas eu acho que precisa muito de um. Eu acho que foi perfeito a energia do Gene Hackman contra a do Denzel Washington. Tanto que os caras, o Viggo Mortensen, nas entrevistas, eu vi depois, ele falando de ser como assistir dois grandes pugilistas, tipo, no ringue, sabe? Foi a verdade, foi a definição do Denzel, né? Falou que era a oportunidade que ele tinha para poder Justin with a Master. Você lutar É, porra, com um é, mestre, né? Porque o é. cara é de Hackman, Não, e porra, é bom pra muitas vezes caralho. no começo, quando os personagens se conhecem, assim, quando ele tá entrevistando, que ele diz que eu preciso de um cara para tomar o lugar, porque a gente vai ter essa missão, que parece que os russos estão se mexendo, a gente tem que responder, temos que mandar logo E é tudo dramático pra caralho, né? Porque eles estão no aniversário É, de criança, aí de repente fica todo aquele clima assim, por causa do negócio. Aí tem uma cena do bolo de aniversário com a vela quase toda derretida. Do lado da televisão, como se assim, os caras tivessem botado o bolo do lado da televisão pra ver o noticiário e não, ficaram tão preocupados que esqueceram de. não, e toda a ideia do clima tá muito quente, então tá derretendo tudo, né? E tá São apagando. esses pequenos detalhes. E até o coisa de apagar as velas ficou em segundo plano, porque agora a gente tá indo. Os pode estar indo pra guerra e tal. Mas aí eu gosto que desde o começo, até quando o cara só tá entrevistando o Denzel pra ver se ele é o cara pra tomar o lugar do XO, né? Chama É tipo um é vice, né? o segundo, é tipo o Vice-capitão, né? segundo comandante, né? Tipo, o vice-comandante. É vice não, é isso. É, porque toda decisão que o cara faz tem que ter a concordância do Ainda tem segundo. aquele momento, né, que o cara, que logo no começo do filme que falam que as pessoas mais poderosas do mundo eram o presidente, na época era o presidente americano, o presidente russo e o capitão do submarino nuclear.
É, porque o cara, dependendo na decisão do cara lá dentro, você vê isso é colocado no teste, que É, a decisão do Gene Hackman teria destruído o planeta. sim. O Ia que começar uma guerra provavelmente, nuclear. aquela coisa, né? Um cara militar, idoso, já há muito tempo, quer dizer, aquele cara que já tá ali há muito tempo, o cara tem uma visão. É, o cara fica falando de Hiroshima ainda, É. porra. Assim, os papos dele é tudo, você teria jogado a bomba. E o Denzel, e é um negócio muito maneiro que você vê que o Denzel é um cara, que a gente entende que o Denzel era um estudante de Harvard, né? Que ele Uhum, era um cara mais acadêmico, mas com pouca experiência prática. sim. Enquanto o Gene Hackman era um cara mais, não digo brucutu, mas mais, Ele é um cara. mais É, ele fala assim que acadêmico. é um dos poucos com experiência de guerra. É, que ele realmente se sabia na prática o que eram as decisões. Embora as decisões do cara, você nota que, assim, quando depois que a gente é apresentado a toda a equipe, e aí a gente entende também o relacionamento dos lacaios dele, tipo o Gandolfini, que tá fazendo um. Você não entende bem a vibe do Gandolfini no começo do filme, que ele parece um cara. Tem Ah, gente parece um fina, cara assim. meio bully, né? Um cara meio É, mas ele babaca. tem um negócio que ele faz um cara fazer bullying E eu não sei pra onde eles estão indo naquele momento. Eles estão num ônibus indo pro. Estão Ah, indo pro estão no ônibus submarino? saindo da base pra poder chegar no Ah. submarino. Mas eles já esculacham um cara, né? Que não. Que não tá em forma, como se ele tivesse em forma, né? Caramba, cara. É verdade. É É, sabe, verdade. tu que assim, os caras, mas você vê, claramente, os caras que são, os caras que têm mais poder ali, sempre. E é uma hierarquia, cara. É uma bagunça esse barco, cara. Tem muito maluco no barco. Ah, que essas porras são E, apertadas, né? Que é submarinos. não, mas eles criam uma parada que parece um lugar que tem maluco correndo toda hora. E tem uma pizzaria lá dentro que explode, assim, tem um incêndio logo nos primeiros 20 minutos da viagem, cara. É quase aquele Ah, que filme do. o cara tá on fire, o cozinheiro pegou fogo, cara. É quase aquele filme, o do trem, que fica. O Trem da Manhã, sei lá como é que é o nome daquela porra. Aquele filme. Que é um Aqui do, trem do que é um Under apocalipse Siege no mundo todo 2? em neve. Ah, tá, E aí tá, cada sei qual. vagão tem uma coisa completamente diferente, né? Faltava É, só assim, o Denzel passar por um negócio e tá rolando um baile, tipo, iluminado. pô, é mais ou menos esse vibe que dá, cara. Que tem os caras lutando, brigando sobre gibi, né? Ah, que tem também um detalhe é que o Tarantino, né, escreveu. É, o Tarantino ele foi script doctor, que é aquela pessoa que pega pra pegar o roteiro só pra dar umas afinadas em alguns pontos. Porque a pessoa quando tá escrevendo o roteiro durante muito tempo, depois ela meio Se você tem uma perde. pessoa de fora dando uma mexidinha, mas isso não tá nem acreditado. O Tarantino, mas fez. Você consegue ver pelos diálogos, assim, então os diálogos são muito Tarantino. E ele foi lá no. Parece que ele foi no set Foi no e, set. e, e o Denzel tratou ele mal, assim, falou né? Porque ele falou que você usa o É, o Denzel ele N-word, da confrontou o Tarantino. facilidade. Oi? É, o Denzel confronta o Tarantino. Descascou o cara, né? É, falando que pelo uso de Daí- palavras racistas e tudo mais, o Tarantino até meio que falou assim, "Ah, não, pô, vamos conversar aqui fora, não sei o quê, vamos trocar uma ideia, saca? Aí o Denzel Washington na frente de todo mundo falou, não, vocês vamos discutir agora, na frente de todo mundo, não sei o que, não sei o que lá. E depois o Denzel, ele meio que pediu desculpas, falou que ele realmente não devia ter feito nada daquilo. mas assim, tudo E depois bem. a filha do Denzel, ela tá no. Ela foi assistente de produção do filme do Django. Ah, legal. É. Hum, Mas, mas assim, se cria esse universo assim dentro do barco que o caos reina lá dentro, né? Os Uhum. caras, mas tem tipo quando o cara manda uma ordem, tudo se aciona pra resolver uma coisa. Aí tem a galera da área de que o Viggo, o Aragorn, ele é encarregado dos mísseis, né? Ele fica lá, ele é É. que
ele que é o cara que tem que apertar o botão, embora tenha uma série de fail-safe, né? Que o cara tem que Ele é o cara, ligar uma. exato, é o cara das Mas tem o cara que armas. botar uma, tem que botar uma chave assim pra abrir o botão, pra Que os caras também estão falando de destrancar. arma nuclear, né? Então tem que ter Não, muita. não tô É. criticando, só tô Não, dizendo que não, sei é assim, mais. eu tô falando para as pessoas saberem. E É. tem todo um lance também que a gente acabou passando um pouquinho, que é interessante, por isso que a gente tá falando, que o. Que na hora que você tá falando, né, que os caras estavam meio que fazendo comida e começa a pegar fogo na cozinha, né? Na hora que começa o incêndio, o Denzel vai lá e vai ajudar os caras, não sei o quê. Nessa hora o Ramsey, né, o Gene Hackman puxa um treinamento de Enquanto disparos, tem um cara no incêndio. sabe? Ele puxa um treinamento e meio que ele dá uma dividida, né, na atenção do Que submarino, porque acaba que agora e morre um cara, né? Cozinhado. e morre um Não. cara, não sei o quê, e ele confronta depois, né, você acha que eu fiz errado? Você acha que eu fiz errado, né? De não sei o quê. Mas ele não foi perguntando pra saber se ele tinha feito errado. Ele foi meio que, não, eu não Você teria tá me feito isso. questionando em frente dos outros caras, isso não aceito. Alguma coisa Ele nem assim. questionou grandes coisas, na verdade. Mas aí o filme é Mas é pra interessante aí, mostrar porque. como o cara é tão durão que ele fala assim, cara, você, na hora que tá na guerra, você não pode esperar um bom momento. Ele Não, mas pega pra mim, momentos de esse é, estresse pra esse é o poder. momento do filme que é a primeira vez que eu vi, né? Pra mim, eu tava dizendo, esse cara não tá batendo bem da cabeça. E ele é encarregado do acervo nuclear, assim, sabe? E Mas eu aí acho que ele tem lógica. Assim, eu consigo não ver tem uma lógica que lógica. ele tá falando. Eu sei que ele quer treinar os É. caras pra estar no caos e fazer as decisões no Conseguir caos. fazer as coisas. Sim. Ma- Mas, Existe um por, raciocínio que eu entendo. mas porque ele já fica várias vezes. Aí tem, antes disso tem um tipo um jantar. Ele pergunta se o cara teria jogado a bomba em Hiroshima. É. E o Denzel ele responde de uma forma muito acadêmica e diplomática, sem dizer, não, isso seria uma insanidade, diz, eu tô aqui, então há de se convir que eu faria o que eu teria que fazer, se fosse a ordem, assim, o cara fala, mas isso não satisfaz o Gene Hackman, né? Eles têm também umas frases lá, antes do barco descer, ele tá fumando charuto lá, que eu disse, pô, esse é o último charuto antes deles descer. Não, mas eles fumam lá dentro Não, não, à vontade. Deve ser um cheiro horroroso lá dentro, cara. Na verdade é o Imagina. último charuto no ar livre durante um bom tempo, né? Mas que eu achei, pô, vou fumar porque eu não posso fumar lá dentro. Não, não é isso. O cara fuma de qualquer jeito, submergido também. Sim. E o cachorro dele mija em qualquer lugar que ele quiser, assim. E Tem porque, uma hora que o cara fala, né, que a Marinha olha pro outro lado, né? Fala assim, pra ele olha pro outro lado pra ele poder levar um cachorro a bordo, né? mas eu digo, o cachorro. Tudo bem, o cachorro tem que mijar em algum lugar, né? Não vai ter que sair lá ou nadar para o cachorro, sabe, fazer a necessidade dele lá Você não tem fora, como né? sair com um cachorro pra dar uma volta. Mas o jeito que é filmado, o cara tá. É para mostrar o quanto ele tá desleixado. É pra mostrar Ou como que ele tem ele é poder, tão né? foda, ele é tão poder É. que alguém vai limpar isso pra mim, né? Exato. É muito mais disso, mas nessa onda. Olha, cara, Mas você. existe versões, já vi Mesmo no filmes. final, quando a gente vê quando ele tá num julgamento, ele sai e tem um marujo lá com o cachorro É dele com o no negócio. cachorrinho dele. Ele adora aquele Provavelmente era um cachorro cara indo também. fazer qualquer outra coisa e ele É. passou, só largou a guia pra ele e falou assim: cuida dele aí. É. É. Sabe? É. É um cara que tem muito poder, né? Aí realmente adora aquele cachorro, né? Tem, eu acho, né? Um cachorro bem É. bonitinho. E assim, eu não Não, é. levaria meu cachorro pro submarino, O que é cachorro coisa de gente louca. submergido. É. Imagina a Marceline no submarino. Não dá. Hum. Mas é coisa de gente maluca, são aquelas coisinhas do filme que é pra mostrar. O filme ele tem muito, ele consegue mostrar coisas de maneira muito claras e muitas coisas faladas, né? É. Mas assim, mas é isso é meio pra mostrar, olha, cara, o cara ele é tão picão na Marinha que os caras deixam que estão fingindo que não estão, como alto comando tá fingindo que não sabe que o cara levou um cachorro pro. E ele mesmo não Mas leva escondido, o cara leva na cara de ele todo também, mundo. ele faz questão de descascar as pessoas assim, visivelmente em torno de todo mundo, né? Tipo, ele dá uma gritada com o Dezão. É a primeira vez que o Dezão diz, pô, esse cara é meio escroto.
O cara, porra, você não pode, você vai se fuder, você não pode me questionar desse jeito. Eu sou o chefe aqui, porra, sabe? Aí o Não, não, Denzel fica bem não boladão. ouse, não ouse a me questionar em frente dos outros caras, sabe, seu cara. Seu cara. É. E o Denzel começou a ficar encabulado com esse maluco, né? Que, porra, esse cara é meio escroto. É, porque o Denzel é um cara mais. Ele é, É um ele cara é que mais ele tinha. racional. Então ele tá olhando pra aquilo, ele sabe. Ele consegue medir a consequência que ele tem de se ele continuar aquele assunto. Mas o legal é da gente entender que, embora o Denzel, eu aprecie que no começo do filme o personagem do Denzel, ele é muito diplomático, ele diz, ok, então não vou levar isso adiante, assim. Há de se conver que o que você está falando do cara fazer um drill, um treinamento, enquanto está tendo um incêndio, é basicamente o melhor jeito de preparar a galera para o que certamente vai ser uma crise muito pior se tiver uma batalha, assim, que estão levando fogo, levando tiro de torpedo, e os caras têm que estar trabalhando com caos, né? Exato. Então talvez Tá? isso tenha uma lógica. Tem, E isso tem. é, isso é porque o cara tem experiência real e não acadêmica, é real. E o outro sabe todas as regras do coordenamento lá que ele estudou, mas na prática tem que ter um pouco de jogo de cintura, É, né? E acho que esse é legal, o essa. caos é real. Você O pode. caos reina naquela porra. É. E realmente, não é porque senão, se você. A pessoa, é o que eles falam, ó, o cara tem experiência de guerra. Então o cara sabe É, o que que é você tá naquela situação de estresse. é. Uma coisa é o seu Mas o legal, treinamento. o legal é como o filme ele usa as artimanhas para explicar pra gente, já que a gente não tem um personagem, como você diz, que é o tipo nossos olhos para aquele mundo. Eles têm que fazer de forma meio criativa. Então tem um momento que o cara, eles estão tipo no caos, é questão 209. Aí o cara pergunta, pô, mas que porra é essa que você tá falando? Como é que você entrou nesse navio? Você não Aí, sabe que não, isso primeiro o é. cara explica. Isso é quando É, acontece isso, 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 isso. Como é que isso, você não isso. sabe Porra, como é que disso? você passou o exame do A prova sabe, do submarino. é a prova do submarino, seu idiota, assim. E aí você diz, caramba, isso aí foi feito pra nós, né? É, Assim, exato. só que o cara não pode dizer, ó, vamos parar um segundo filme e explicar isso que é importante, tá? É, e aí a gente vai entendendo aos poucos. Uma coisa que é muito confusa é a luz vermelha, toda vez que eles têm uma mensagem Mensagem. que é tipo, aquela porra que todo mundo, O EAM. o cu fica todo preso quando os caras, É. quando chega lá, o que eles vão pedir pra gente fazer, né? Aí diz, não, você tá com outro cara. Acho que o primeiro é tipo, você tá com outro submarino na tua área, né? Alguma coisa assim. Que é aí que dá a merda, né? Então, Que começa. primeiro tem o treinamento, que é o treinamento ele também serve para te mostrar como é que é o procedimento. Então ele faz o simulado com a luzinha vermelha, é verdade. Para você poder saber mais ou menos. Aí você vê, aí tem uma senha, aí um fulano lê a senha, o outro fulano escuta a senha, os dois É. concordam, aí vem o Denzel, concorda também, aí o negócio ele meio que vai. É verdade. A gente tem esse primeiro momento que ele faz um treinamento e é o nosso treinamento. Que é pra gente Pra gente entender como é entender. que funciona o procedimento. Isso é Quando, importante pra gente depois. É muito importante. É, E se não tivesse isso no começo, a gente não teria a dramaticidade e ia para o espaço, porque você não entende nada mesmo, sabe? A é. gente agora entende como as coisas têm que funcionar e que tem uma hierarquia da decisão e que um cara tem que concordar com o outro. E é basicamente a palavra final é supostamente do Gene Hackman, né? E aí É, quando assim, a palavra final do ponto de vista é o último que dá ok, né? Mas Uhum. ele não tem o poder de fazer sozinho. Não, é verdade. Ele precisa do Denzel para poder fazer aquilo, para ele poder dar aquela ordem. Pode crer. É isso aí. É isso É. aí. Só que eles estão mais ou menos, eles passam por uma situação com outro submarino russo, né? Que eles meio que, e isso dá uma fodida na rádio deles. É. Eles recebem, então o que acontece? Eles recebem uma ordem eles recebem uma ordem dizendo, olha, os separatistas lá tiveram posse das armas nucleares, eles estão botando
gasolina lá no o combustível nos mísseis nucleares, os caras vão explodir. Vão, vão, Então vão, você vão tem que lançar. acertar. Você tem que acertar os caras antes disso. Essa é a ordem que recebeu. Depois, naquele caos todo, eles recebem uma segunda ordem. Só que essa segunda ordem, ela não consegue ser autenticada porque o rádio quebra no caminho, no meio do tempo. Porque eles têm uma batalha, cara. Entre isso, Eles têm uma batalha com um eles têm uma. submarino Tem um russo. submarino que eu não entendi quem era esse Um submarino. submarino russo que tava ali. Mas não era dos separatistas. Não. É isso que. Aí que agora que eu entendi. É um submarino russo que tá ali, não sei o quê. Aham. Aí eles têm essa confusão com o submarino e o rádio fica danificado. É, aí eles não conseguem receber. Então, ao mesmo tempo, aquele submarino ainda tá lá, o submarino russo. Então, para eles subirem, para poder chegar numa outra. Porque são vários. Tem um rádio que é para baixa profundidade, que é o que tá fudido. E tem um rádio acima, que é um rádio Mais basicão. mais básico, que pegaria a informação também. Só que eles não podem subir, porque tem um submarino russo ali. E aí, ao mesmo tempo, a questão. Mas pro personagem de Jim Hackman, isso é tudo irrelevante, que a gente já tem uma ordem para tirar, a gente pode tirar. É, porque segundo. Aí é outra regra que os caras falam. Ah, você sabe que a segunda a regra é se não tem uma mensagem completa, ela é pra ser É desconsiderada. desqualificado. Mas o Denzel sabe o Ela não pode ser peso. autenticada, ela não pode ser considerada, porque pode ser É, qualquer russo mandando mensagem. mas o Denzel corretamente pensa. Olha, mas se for uma mensagem do nosso time dizendo que abortar o lançamento do. É importante a gente averiguar isso, porque uma vez lançado isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. E é válido. Só Sim. que o Gene Hackman já tá puto aí nesse caso aí. Não, por Jim Hackman isso não existe, porque o Jim Hackman ele segue o procedimento à risca. A gente É, tem uma ordem para tirar. A gente não tem nenhuma é, ordem dizendo para não atirar. Não autenticada, pelo menos. é, Então a gente tem que atirar e a gente tem esse tempo para atirar, porque é o tempo que demoraria para os caras. não É tem, muito não interessante tem. quando você estuda mais a questão de storytelling, de roteiros, não sei o quê. Você vai perceber umas coisas logo no início você vai descobrir. É que você, quando dá um prazo para as coisas, para a sua história ela Ela começa fica. a ficar naturalmente mais tensa. É Então os caras vão verdade. lá, não, você tem, os caras têm, não me lembro agora quanto tempo, acho que eles vão demorar pelo menos, sei lá, Não, uns 40, 15 minutos, se eles não fizerem é, 15, é uma coisa 15 muito, muito minutos para curta. poder os mísseis, porra, estarem lá, e poder estarem prontos para serem disparados. Esse é o tempo, É, então, que é o tempo do personagem, o tempo da gente, que a gente pensa, porque se fosse uma outra coisa, um tempo solto, o cara não pode fazer isso, faz semana que vem. é. Não, mas agora os caras têm 15 minutos. Não lembro se é exatamente 15 minutos. Tem um tempo crítico É, pra resolver essa parada. tem esse tempo para poder fazer isso, porque senão os russos vão atirar, podem disparar um míssil nuclear. É, Então você tem que descobrir nesse tempo. E isso torna toda a história mais tensa. não, e você sente, assim, que a partir desse ponto que aí começam os bate-bocas, ficam nucleares também, né? O Denzel já tá praticamente chamando o cara de um imbecil, o Porque Gene Hackman. o que acontece? O cara quer disparar, o Denzel fala que não vai disparar, que não vai dar autorização para disparar. O Ramsey fala, então, e tira ele Não, daqui, o porque eu Ramsey vou, quer que ele pegue o vou botar Denzel outra e pessoa bote para o fazer cara o o segundo papel. pra fazer o. Só que isso tá contra as regras da Marinha. É. E E quem salva o o. dia é o Gus. É. Que aí o cara vira e fala assim: não, eu quero que você mande prender o capitão. E é muito engraçado como tudo tem uma regra, assim. Aí a partir daí vem dois guardas e prendem o capitão e botam ele É. na sala dele, onde ele só pode ficar dando comidinha, petisco pro cachorro, E assim. é, e é muito bom, porque o cara fala assim: não, eu fiz. Eu prendi porque esse é o regulamento da Marinha, mas eu não acho que era. Eu acho que o capitão tá certo, ele tinha que tirar. E muita É, gente no submarino acha isso também. é. Não, que aí você E começa a ver os caras que tem tecnicamente, o pela cara. regra da parada lá, era isso mesmo. É. Não, mas aí começa a você ver que o Gandolfini é o chefe
contravensores ali da ordem do Denzel. É o Tony Pô, cara, Soprano do esqueci Submarino. o Tony Soprano, né? E, e ele começa a dizer, pô, mas esse cara, a gente nem conhece esse maluco, a gente vai deixar o nosso capitão trancado lá, seguindo a ordem desse cara que a gente nem conhece. A gente já tá há quantos anos trabalhando com o Gene Hackman e, e o Cara, Denzel o se cara atreve a fez chegar tantos aqui. Quem é filmes. Denzel? Quem é esse Denzel, porra? É. Ele chega assim, né? Tipo, aí ele começa a dar uma soprano aí, ele começa a montar mais ou menos um. Ele meio que vai. E aí você vê ele. É engraçado como ele já tinha mostrado a vibe dele de bully, que ele consegue fazer com que os caras que estão encarregados de ficar guardando a porta do Gene Hackman, ele chega lá e dá um esculacho. Eu vou entrar aí, seus idiotas. Sai da minha frente, imbecil. É. E os caras meio que. É porque você, na verdade, é uma coisa assim muito louca. Porque você pega um Hierárquica, cara. né? É, porque o negócio tem uma hierarquia. Ah, tu tem um cara tem uma regra, mas o cara também é um moleque. É. Aí tu É pega um fácil. cara alto patente, mandando o cara sair da frente. É. O cara também fica numa situação, ah, não, mas o outro fulano falou pra eu ficar. Agora esse cara tá mandando sair. Tu fica, os caras também ficam tudo fodido na cabeça. E a gente fala do Tony Soprano, enquanto isso, o Denzel já tá tentando resolver. Ele quer a mensagem completa pra. Porque se tiver a mensagem completa, aí ajuda Não, ele ele a sabe da justificar. pressão. Porque agora ele tá com um cara preso, ele tá com um mutim. Ele não Ele, sabe ainda que tem um mutim. hã? O mutim tá se armando. Não. Vai Sem ser. mutim, de alguma maneira, você tá com o capitão preso. Ah, Isso sim, é, não. Ele fez um mutim. ele Isso fez um aí. mutim. Não, ele Sim, não sim, fez um mutim sim. legal. É. Mas ele tirou, Ele. tirou o cara que tem mais autoridade que ele do poder, Exato. né? Exato. E ele sabe que, de qualquer maneira, a questão dos mísseis nucleares estarem sendo Pode carregados, ser que precisa mandar pode ser que seja isso essa. mesmo. Ah, não, cara, a gente tem que É. atirar primeiro. A gente vai. Mas ele não quer. Ele precisa ter uma certeza do que é a ordem, Ele né? precisa ter, E ele quer aí ter a ele vai certeza. falar. O cara que é encarregado é outro personagem do Soprano que eu te falei, que eu reconheci, Isso eu não que é lembrava. o Matt Bevilacqua, que é o cara que deu tiro no Christopher. E que depois ele é morto pelo. É uma das poucas mortes que o Soprano mesmo Fez, né? faz, né? É. Que ele mata, lembra que ele vai com o Big Pussy e eles matam esse cara? Uhum. Né? É engraçado. A carreira do Ok. cara não foi muito longe depois disso. Não. Mas ele tem uma função importante, que a gente fica torcendo pra esse moleque conseguir consertar essa porra de comunicador aí. Esse É, rádio. exato. Que agora você tem. O filme ele fica com essas várias forças ao mesmo tempo ali, né? Que agora é o Né? E cara aí correndo. rola um. É, Que é um moleque, que é um garoto, tentando consertar a porra de um rádio com dois cachorros grandes brigando. é. E aí rola um Tarantinoismo aí do Denzel. Diz, ah, você é tipo o. Você gosta de Star Trek, sabe? Assim, tá, papá. Você precisa ser o meu Scott. É, que teve antes E também aquela coisa do surfista prateado. é. Ah, ele tinha, esse cara do rádio tinha brigado com outro cara sobre quem era o melhor surfista prateado, se era do Jack Não, Kirby então ou tava do caindo na Moebius. porrada. É, estavam brigando. Assim, cara, na boa, não faz o menor sentido os caras estarem brigando, não era um submarino nuclear, sobre Não, qual é o melhor surfista prateado. mas era pra mostrar que tinha uma tensão Exato, no exato. barco, Essa que é. né? Mas foi o que eu falei. Tudo no filme ali, tudo naquele roteiro, tem algum motivo pra acontecer. É. Tirando o Ryan Phillippe vendo os peixes. É muito. Eles podiam ter um Stinger no fim, tipo um Ah, até after tem, credit porque mostra quando ele dele ainda tensionado. olhando os peixes, assim, É. depois do. Acabou tudo, sabe? O cara ainda olhando aquele. Podia ser tipo um tela de descanso, né, do Windows, assim. Você fica um É, tempo sem mexer, aí você fica só o Jack, Ryan Phillippe vendo peixes, assim. é muito bom. Os peixes nadando e o Ryan Phillippe lá respirando. É, é. Mas assim, aí você fica essa tensão toda, né? Que aí, porra.
E a gente descobre que os caras têm um armamento lá dentro, né? E aí o Gandolfini vai falar com o Gene Hackman, o Gene Hackman, pô, esse cara é um escroto. Eu tava pesquisando, esse cara nunca nem teve numa batalha de verdade, porra. Que o cara, que nesse tempo todo que ele tá preso, o Hackman resolveu dar uma olhada no currículo do. Aparentemente ele não tinha olhado o currículo do cara antes Ah, de. deve ter olhado, mas só que o cara também não. Só que agora ele tá olhando, Ah, querendo que ele falou que ele foder. não tinha muitas pessoas na lista que poderiam preencher a necessidade dele ali no, né? A É, função. mas é aquilo, É, né? O cara também ele tá já na onda do. Agora ele quer desqualificar, né? Não, pô, agora então vai lá, pega o fulano de tal, outro fulano, os caras da comunicação, a galera que. E eu Mas toma preciso do cuidado com esse Aragorn. cara, que esse cara ele é meio. Acho que ele é amigo do Denzel, acho que o Aragorn você tem que ir com cuidado, né? É, mas ele É, fala assim, mas ele é a chave porque é o cara do ele é o Pequeno armamento. Smith, então você tem que. Você tem Você que. precisa desse cara. Você tem que cooptar ele daqui a É. pouco. Mas vai com calma, não chega muito. Ele até fala uma coisa, né, assim, você não, cara, não precisa ficar correndo atrás do negócio inteiro, do É. submarino todo, cara. Só pegar as pessoas chaves, o resto vai na onda. E aí você vê que esse cara realmente ele é um bom capitão. Não, ele é. O cara sabe como tomar. É. E aí Não, ele ele já sabe vai fazer dizer, o negócio acontecer. porra, Denzel, mas a gente agora tá torcendo pra você, cara. E o que que vai acontecer quando o cara voltar e tomar conta de tudo, assim, né? É. E aí os caras vão armando e logo vão tentar falar com o Viggo e o Viggo, o Aragorn, diz, pô, não vou fazer isso, não. Isso é. O Denzel é maneiro, meu amigo, sabe? Ah, pô, aí não me lembro o que que eles mandam pra ele se Ah, convencer. não, mas é aquilo, né? Os caras meio que jogam naquela coisa que, de acordo com a regra da Marinha, Né, é pra tirar, é. É pra sabe? tirar quem? É o Denzel? Não, é pra tirar o míssil. Ah, é. Pela É verdade. regra lá, naquele momento, certo ou errada, a gente tá falando de pessoas que são militares, sem Mas você vê que regras. o Aragorn fala, pô, mas aí se atirar é o mundo todo aí, a gente acaba com o mundo. É. É. Então ele tá tentando fazer a coisa certa, mas ele é meio fraco, né, o personagem Ele é meio que vai na onda, né? Ele tá meio que. ele meio que dá um vacilo aí, sei lá, sabe? Ah, ele quer, mas também não quer. Ele É, tá meio naquela mas aí onda. os caras conseguem liberar, eles pegam as armas, toda. Não, que tem um cara que já tava na onda do Gandolfini, né? Do Tony Soprano, que vai com a turma fácil, né? E ele tem acesso às armas. Acho que com o armamento eles retomam fácil o barco, né? E tem uma galera que. Cara, você notou que tem um tipo. Acho que. É como você falou, só precisa dos caras-chave. O resto da equipe O tá meio que resto, na cara, o onda, que não tá. vier. Imagina que dia doido é esse se você não é do grupo central, né? Tipo, você tá trabalhando. O Felipe disse: Ah, não, tava olhando os peixes. A um momento eu vi um cara passando aí com uma pistola, cara. Os caras estavam armados, ameaçando uns outros, mas eu só fiquei aqui nos peixes, então não sei muito bem o que que houve, sabe? O Aqueles, outro. aqueles caras que ficam só mascando chiclete, né? É, Quem é o capitão é. agora? Ah, não sei quem. Ah, tudo bem. Eu Tudo bem. ainda E também agora? Ah, não não, varia o Jim muito. Hackman tá voltando. Ah, tá bom. Jim, Jim, porra, o Jim Hackman passou por aqui, puto, cara. Puto. Caralho. Eu acho que ele Ih, tava armado, cara. Eu acho que eu que vai não vou so... sair. Eu que não vou sair daqui agora. eu acho que vai sobrar pro Denzel, cara. É. Ah, nunca gostei desse cara. Mas assim, mas é essa coisa intensa, né? Que aí os caras chegam tudo armado como é que chama? A bridge. O, É porque ficam fazendo aquela movimentação, né? Vai todo mundo para um lado, aí pega a chave do míssil, aí vai todo mundo pro outro, aí chega na base de controle. Eles ficam realmente jogando bem essa é. atenção para poder manter, porque não chega a ser motins em cima de motins, né? É. E tem Não, o mas aí, primeiro. aí ele pega o Denzel e o Gus, prendem eles e colocam ele na cafetéria, que é na Copa, né? É.
Que não é um pior lugar pra estar preso. Eu ficaria Não, feliz deve ter lá, uns ter de biscoitos ali, cafezinho, deve ter uns cafés, ter uns pãozinhos, deve ter uns deve bolinhos, ter de um repente, croissant, né? talvez. Garçom, é. Fica, fica ali esperando o cara jogar bomba nuclear no mundo. Mas, não, mas ele faz uma jogada boa, né? Ele não pega a chave e entrega para um outro maluco a chave dele, para um É, outro então aí um moleque, pega a o chave de Denzel. volta e esconde, aí os caras vão lá, aí outro cara abre, consegue sair de novo. E enquanto isso, o camarada do rádio lá correndo atrás pra resolver, né? É, e é tipo, claro que você vê que o filme ele tá crescendo para aquele momento onde tudo vai estar na mão Centralizar, desse afunilar. do Matt Bevilacqua, né? Que ele vai ter que ou conseguir o comunicado para ter a mensagem correta, ou se não acontecer nada, o cara vai jogar a bomba nuclear de qualquer jeito, né? Mas assim, antes disso tem uns reviravoltas bacanas, né, ainda, tipo Não, o tem. E mesmo quando eles realmente se confrontam de novo lá na base, no centro de comando, a maneira que eles se confrontam é uma maneira muito interessante. cordial, né? Porque os caras meio que chegam, tá todo mundo armado, não sei o quê, mas você não existe. Porque assim, não teria como você, que nem o Amor a Queima-Roupa, o True Romance, É, que agora tá todo é, mundo com arma de um lado, arma do outro, submarino, e todo mundo começa a disparar. Ninguém perde controle total. A Aliás, ninguém maneira, a dispara. maneira que eles fazem é uma. E isso funciona bem nesse filme, porque, porra, são dois puta atores, né? É, Que aí senta o Denzel numa cadeira, uma poltrona, Zeno de Hackman no outro. Aí o de Hackman ainda manda quanto tempo que esse cara precisa de rádio? é verdade. Ah, precisa de 3 minutos. Bom, então Vamos esperar aqui, eu vou vamos falar esperar umas aqui três coisas minutos, que racistas, a gente tem vou mais mandar umas sete pra coisas poder. meio racially insensitive shit, Aí né? ele Tipo, começa a vir. Aí ele vai, acende o um Monte Cristo charuto. lá, o charuto, né? É, Mas ele faz isso de uma maneira muito. Porque você vê que o Denzel mesmo. Aí você vê a diferença de. Porque o personagem do Denzel tá muito puto. Ele tá muito adrenalizado. E o do Gene Hackman, ele parece que tá muito de boa. de É boa. porque naquele momento o Jim Hefkin tá basicamente em controle de novo, então pra ele tá feliz. Não, mas ele. Agora eu vou até lembrar de um momento que quando ele tava Ah, tentando pegar a chave lá do West, lá do Aragorn, aquele momento que o cara tá meio que discutindo com o Aragorn lá com o Wes, e ele põe uma arma na cabeça dele. é porque, não, é porque o Viggo ele vacila pra cá e pra lá, né? Porque em certo momento ele começa a se sentir culpado. Acho que o Denzel consegue falar com ele em algum momento. Agora eu tô confuso se ele diz, pô, cara, Ele fala, eu acho, ele fala pelo rádio, né? você tem que, não pode, não faça isso, cara, Pô, cara, porque somos amigos. não só isso, cara. Se você, a sua família tá ferrada, vamos toda a nossa família morrer, não vai ter mais aqueles festinhas, sabe? Não vamos mais ter chopp. É, e isso mexe com Com o o coração. Aragorn. É. E aí quando chega, aí ele tá com a chave lá. É que pra mim isso ficou um pouco confuso, porque eu só vi uma vez, né? Esse lance que tem a chave do Hackman, tem que ter a Tem a chave chave dos do, mísseis. É. do Aragorn. E a chave do Denzel que ele tinha dado pra um outro cara. Tipo, dos meio que. Um outro garoto, acho que um subtenente lá, um cara assim, ele entrega. Lembra? Então, Ou não? é. É exatamente para isso, né? Para não ficar uma pessoa só responsável por tudo e a pessoa. Não, e que o Aragorn é o único que sabe o código do Aí, míssil. é. Mas aí o cara meio que pra ameaçar o Aragorn coloca uma arma na cabeça dele. É. Aí depois, como vê que o cara não tá cedendo, ele vai lá e. Ah, não, mas aí eu não ganho nada, tipo, se você Não, é morrer. porque também. Não, porque ele também é o único cara que tem os códigos. É. Aí ele vai lá e enfia uma arma no olho do cara do lado.
É, o Hackman, né? É, o Hackman. Assim, cara, ele era pra ser aquele submarino preso por causa disso, né? O Hackman, né? É, É, porque mas toda. aí você nota como tudo escalou a um ponto fora, praticamente fora de controle. É, É aquilo ali por foi fim tudo pra merda. uma coisa não desanda totalmente ali. É. Aí o que acontece mesmo? Peraí. Mas aí o que acontece é isso, né? Que aí os caras vão lá pra aquele confronto final. Ficam os, do- o Jim Hackman ainda tá tranquilo, acendendo o charuto dele, cubano, por sinal. É. E, e começa a puxar o assunto lá com o Denzel sobre o tal dos cavalos, né? Que... É porque a gente tem uns várias vezes eles trocam uns papos sobre paixão por cavalos e andar de É, cavalo. pois é. Porque o cara monta também. Então o cara me. E parece que realmente sacam muito de cavalo. Porque os caras estão falando umas coisas de cavalo que fica assim. É, Bom pra você, cara. maneiro, hein? É Maneiro esse tipo. cavalo, hein? Aí É, fica numa coisa racial meio esquisita, né? Sobre, já montou os cavalos tais, que são, são todos brancos na raça, não sei o quê. Aí o Denzel fala, mas quando eles nascem eles são pretos. Eu não sei exatamente o que isso, quem tá ganhando nessa discussão, subtexto. não, era pra ser é um papo racialmente carregado. Para o cara dizer, é que eu sei melhor, porque ele mostra que o personagem do Hackman tem um certo teor racista, Uhum. no fundo, assim, pode não ser muito, assim, na cara, mas quando ele fica puto, ele tá puto com o É, Denzel, ele começa a só pra mandar umas irritar, paradas né? meio... ou ele tá tentando tipo, desestabilizar o... Mas eu tô tudo tão desestabilizado que Ah, eu não, tô... ela tá só Tá de provocando, só pra sacanagem. descarregar É pra dizer que eu sou melhor do que você porque eu sou branco. Eu acho que é isso que ele quer basicamente o dizer. que ele queria dizer é isso. Eu sou capitão porque eu sou branco, sabe? Eu sou o que manda porque eu sou branco. É mais ou menos isso. E eu estarei certo. No fim, porque eu sou branco. Basicamente isso. Embora, de novo, pelas regras lá, errado ele não tá. Mas Não, mas o aí acontece o lance de chegar o rádio volta a funcionar, pega lá. e uma coisa, uma parada hiper estilizada, cara. Quando volta, eu não sei se é assim que funciona mesmo. E fica Não tipo, deve parece ser. um É que nem visual sonar, quando assim. aparece sonar nesses filmes, não tem nada a ver com sonar de verdade. É só pra gente ter uma noção melhor de como é que é, né? É só pra ser exciting pra nós É, ver. Ah, exato. sonar, maneiro! Isso aí quando volta parece que o cara ativou o Matrix, cara. Sabe, assim, tipo. Exato. Não tem nada a ver. Eles mostram como se fosse um Atarizinho, né? Como... É, é. Não, e aí. E não é que o Denzel tá certo no fim? Mas eu acho Uh! engraçado como o negócio é dramático, né? Que o cara recebe o papel, a pessoa lê, mas ela não expressa nenhuma reação. Que é pra ninguém saber enquanto o cara não confirmar. É. Mas é que. É Mas só que é verdade. impossível, porque na hora que você olha para aquele ali, você vai criar uma. Quem leu primeiro What? vai pensar, burn! Uh-oh. Uau! Uou! Uou! É. Por mais que seja pouco profissional, cara, naquele momento lá de caos e confusão. Eu acho que o Hackman teria mandado. Puta que pariu. Uma porra assim, sabe? As falas do Hackman, pra mim, eu consigo ver o Gene Hackman na vida real falando as coisas que ele fala no filme, sabe? Às vezes, sabe? O vibe dele. Tipo, esculachando as pessoas. Não, Ah, não, o por isso que personagem é ele. totalmente a vibe Ou dele. porque ele é tão bom, ele era um ator tão convincente, assim, nas atuações, que é tão natural quando ele fala, que Mas eu acho que esse filme ele tem bons diálogos, esse filme. Os diálogos do filme são não muito parecem, não fluidos parecem roteirizados, né? e são muito bons, assim. Então é que nem aquela coisa, o cara, na hora que tá recebendo, né, o dinheiro começa falando assim, Deus te ajude se você tiver errado. Tipo assim, cara, você tá fudido se você tiver errado,
E a gente só ficou É. enrolando aqui por sua causa. E aí o Denzel só responde: Cara, se eu tiver errado é Terceira É, Guerra muito Mundial maneiro. e Deus ajude Não, a e eu todos acho nós. maneiro quando finalmente cai a Porra, é ficha que tudo. o Denzel tá certo, a reação dele é bem quieta, mas quando ele diz, ó, eu vou pro meu quarto, eu... E é muito cinematográfica a cena, eu notei isso, que é ele descendo a escada, É. é a sombra dele descendo como se ele estivesse diminuindo ali, a carreira dele acabou ali, tipo, ele errou feio. E ele admite. E ele tem a grandeza. O legal desse negócio é que não é um vilão, né? Não são os vilões, são dois pontos de vistas muito perigosos, assim, Errar. Exato. e o confronto é pesado e você acaba meio que tendo que ver o lado dos dois, no fim das contas, né? E quando o Hackman, ele é bem digno no fim. Embora ele se comporta como um psicopata nos últimos 15 minutos do filme, tipo, quando sei, o cara apontar uma arma pra um Sim. marinheiro, Tem. assim, tipo, só É, pra ameaçar matar provar um que ele tá certo, outro. sei lá o quê. Fica muito intenso, mas no fim ele meio que acalma e parece que as regras e toda aquela ética das regras do exército, da, do Navy, né, da Marinha, ele toma conta de Uhum. novo e ele meio que se acalma e volta diz, ó, tá com você o controle do barco, eu vou pro meu quarto, dar comida pro meu cachorro, porque já foi demais pra mim. E aí o filme se resolve assim com, tipo, tem como é que se diz? É, Uma investigação, né? Uma tem um. jurisprudência, porra, É, assim. tem um inquiry, né? Como é que é? Rola ali uma burocracia, né? E chamam os dois, e o cara vira pro Denzel e fala assim: Ah, não, a gente já tá já tá com um negócio. Que ele assim, como assim? Você nem me ouviu? Esse negócio já não faz nem sentido. Que obviamente o cara teria que ouvir. E você já vai, você já acha que, pô, não, dá a entender que o Hackman, o jeito que o filme pinta o Hackman em diversos momentos como uma energia imprevisível, você acha que ele pode ter fudido com a carreira do Denzel, né, por ter questionado, e você acha que vai acontecer. E é engraçado que o cara assim fala assim: Ah, não, mas eu já conheço o Capitão Ramsay há sei lá quantas décadas, não sei o quê. Se ele mentiu, foi a primeira vez. Como assim, mano? O fato do cara mentir ou não, É, cada um tem uma verdade que tá vendo. exatamente. É. Não é questão de você mentir. Senão você não precisaria, sabe? Basta perguntar pra qualquer pessoa então, não precisa nem falar com todo mundo. Mas é pra dar aquele efeito de, o cara, na verdade, Ele recomendou que ele você tome conta do bar, do navio. do próximo submarino que se estiver disponível e for necessário, já seja o seu comando, que não sei o que, não sei o que. É, ele dá uma boa guinada na carreira do Denzel aí. Aí depois tem aquela discussão deles o cara fala assim, não, você estava certo, eu estava errado. Mas como se fosse em relação aos mísseis, mas o cara fala assim, não, porque os cavalos não são portugueses, são espanhóis e tal. Porque assim, mostra que o cara ele não acha que ele tá errado. Ele acha que É, a, co- a- ele, a guerra não ia acontecer. Mas o que ele fez, o procedimento dele estava correto. ele se comportou de forma De correta forma com que as deveria ter regras. se comportado. Então ele não tá. É Ele não maneiríssimo errou. também. A última cena do Denzel é ele olhando pro. Não, que a gente descobre que o Hackman vai se aposentar. E na verdade já era pra ter se aposentado, né? Eu tava até vendo que ele, quando tava. O Jim Hackman, quando o filme lançou, ele tava com 62, eu acho. E na Marinha, o máximo que você pode ir é até 60. Então ele já tava realmente já no. Tá, Ele mas já falava, no filme já falava isso que Mas também, que ele era. toda a questão eu digo só isso, é porque mesmo se ele nunca oficialmente admite que ele estava errado, ou que era a hora dele, ele tem várias ações que indicam que ele reconhece que ele errou feio. Não, O cara falar, diz, eu quando ele quero, viesse pro quarto porque dele. o Robards fala que foi decidido que vamos aceitar
a requisição do Gene Hackman para aposentadoria early retirement. Uhum. Quer dizer, que ele disse que ele ainda poderia servir. Eu não sei, Sim. o Hackman tinha 62, mas eu não sei se o personagem era para ter uns 50 e tantos. Não, não, sim, sim, mas a ideia é mais ou menos como se o. É, Como se, eles falam isso, e que sim. ele recomendou você para tomar o lugar dele no caso que precise um capitão para alguma aventura nuclear aí. E o filme acaba de jeito legal, que não são dois caras que se gostam necessariamente, mas se encontram respeito, assim, que o cara falou, né? Sim, Ele dá os dois aquela saem mais ou brincadinha menos de brincadeira, você estava certo, sobre os cavalos, porque. sobre os cavalos. É, É, tava só sobre os cavalos. Não dava certo sobre o que era pra ter feito. mas Embora foda-se. estivesse. É. E é ele ainda, como você falou, o cachorro dele sempre com ele. É muito E maneiro que esse aquilo, né, cachorro, cara? porque é muito legal quando você Você. quer humanizar um É, personagem e você dá um um cachorro. sidekick. Qualquer animal, um periquito, dependendo do. Se fosse o periquito, também teria funcionado, sabe? É. Sabe o negócio de marinheiros e periquitos, e coisas assim, sabe? Papagaio de pirata, você quer dizer. Ah, é. Papagaio. Não, papagaio não. É. Quem anda com periquito na verdade, andava com canário, era quem trabalha em minas de carvão. Sei lá, em Ah, é minas verdade, de. pra testar o. É Pra verdade. testar. Mas não chega Ok. exatamente a ser Ah, um pet, desculpa, né? eu falei o animal errado, mas é um pássaro Um qualquer. pássaro. É. Não, só uma cobra ficaria esquisito se tivesse tipo uma jiboia. É. Andando assim em volta. Ia ser que nem o Voldemort, né? Com aquela Eu cobra vou ali, levar. andando pelo submarino. Embora eu acho que o Hackman ele é mais assustador do que o Voldemort. Sim. Imagina ser descascado pelo, tipo, levar uma advertência do Hackman, porra. Não, ele O ele dá um Wes Anderson espaço. tinha um medo danado E dele. ele ainda dava um. Não, e o próprio personagem do filme já era um personagem que já era tenso, né? É. E até ele dá uns socos na cara do Ah, Denzel, né? ele dá uns socos, uns É na tapas cara do assim Denzel, hein? humilhantes. É. É que o Denzel também era boxeador, né? No filme. É. Que lembra que uma hora que tá treinando, fazendo jogging pelo negócio, meio, e treinando boxe e tal. Então, quer dizer, ele é Aquele, um cara de. Ele, na verdade, devia estar acostumado já também. Né? aquele navio era parecia o jeito, o submarino, o jeito que parecia, tipo, o mesmo espaço do Titanic, assim. Ah, tinha sala de baile ali, sabe? Como você falou. Ah, isso aí. Isso é muito engraçado se eles fizessem isso, cara. O cara entra lá. É que nem aquele negócio do. Aquele corra que a polícia vem aí, não sabe como eles fazem aquele início do filme? Que tipo, a sirene entrando em diversos lugares improváveis com um carro. Lembra? O cara na lua. Isso é muito bom. Isso. Esse é bom, esse é bom. Esse é bom. É, É, e porque realmente ele corria naquela porra de navio. Enfim, não, né? Só que é filme, né? né? Mas é um grande filme. Fico feliz É de filme. É um grande ter filme, grande filme. tido a oportunidade de assistir. É. Recomendo. E esse é o nosso especial pro Jim Hackman. É. E tá na Disney. Tá Disney, É. né? A trilha tá nas plataformas. Sim. E se você não acha que teve suficiente de Hackman nesse episódio, você pode escutar o nosso episódio do Excêntricos Tenenbaums, que também ficou bem legal, bem Que é divertido. muito bacana aquele episódio. É um O clássico filme é também excelente. dele. É um grande papel dele também. Eu adoro o É, Eden Hackman. total. Vai fazer falta. Vai Embora, fazer. em tese, Não, não, assim, já não tava já estava trabalhando, fazendo quer dizer. falta porque ele já estava aposentado, mas É só um final, foi um é um fim trágico, né? Pra uma pessoa. fim trágico pra uma pessoa que fez tanto, né? Um dia a gente ainda vai fazer Super-Homem. Vamos, Ou vamos. Ah, já Super-Homem fazer 2, eu não Super-Homem, sei. tem tantos outros dele, eu imagino. Eu queria muito fazer Operação França, que eu acho um filme excelente. Um filme É, tão bom. É um filme que as pessoas não. Não sei como as pessoas viram, mas tá no. Eu não lembro se tá na Prime, tá em tá num algum desses canal desse. lugares aí. Não, e aproveitar e pedir para as pessoas também a darem like e seguirem tanto no Spotify, YouTube, Instagram. E
E sempre, pô, deixar uma sugestão até pra gente saber também o que que vocês estão achando, quais são os filmes que vocês gostariam de ver também. Reclamações, elogios, a gente gosta de tudo. A gente é facinho. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana.